Graça e paz da parte de Deus Pai, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs e amigos. Eu espero que você esteja bem, desfrutando de saúde e prosperidade proporcionada pela comunhão com o Pai e com o Filho e com o Espírito Santo. Que bom poder chegar até vocês novamente. Eu ainda estou sob o impacto da celebração que tivemos no último domingo, quando a igreja recebeu 22 novos membros, sendo 9 por batismo. Foi um momento singular na vida da igreja. E tem muito boas coisas se aproximando aí nos próximos domingos. Preste atenção a estes eventos promovidos pela PIBG na reta final deste ano. No dia 11, o último encontro do ano para classes da Escola Bíblica Dominical, Mulher PIBG e a classe de casais também. E o culto matinal, nós teremos a participação especial das nossas crianças, bem como a ceia do Senhor. Também celebraremos a ceia no culto vespertino do dia 11. No dia 18, nós teremos culto único para a celebração do Natal. Contaremos com a participação especial do coral e é tempo de nos alegrarmos mais uma vez e mais um ano por comemorarmos o Natal do Messias, a vinda dele a este mundo. Por favor, não falte a estas celebrações. O Robert pode te dar mais informações a respeito do apadrinhamento. Eu falava com ele agora há pouco e ainda faltam 7 crianças para serem apadrinhadas. Entre em contato com ele, receba as informações e ajude a tornar o Natal de uma criança mais feliz. E o UNA, um novo amanhecer, é um ministério que está inserido dentro de uma comunidade bastante carente. Eles querem tornar o Natal de algumas famílias mais agradável, e para isso eles pensam em doar cestas básicas para o pessoal lá. Então, se você pode ajudar, quer ajudar, entre em contato com eles, o telefone aparece aqui ao lado, né? E a nossa irmã Thalita fará uma viagem missionária de curto prazo à Colômbia, de fevereiro até maio do próximo ano. 2 formas de você ajudar. A intercessão é sempre muito bem-vinda e oportuna, e também a cooperação financeira. Busque mais informações com ela mesma a respeito dos propósitos desta viagem. E a Cristolândia, que é um projeto de recuperação de pessoas que têm vícios em álcool, em drogas e assim por diante, mantida pela Convenção Batista do Estado de São Paulo. Eles estão com esse projeto, eles estão fabricando e fornecendo panetones neste ano. Então, você que gosta de panetone, fará as 2 coisas, né? Se deliciará com os panetones produzidos por eles e, ao mesmo tempo, estará contribuindo com esta missão que é tão importante. 2 últimos recados. Final do ano, começo do ano, é tempo de decisão quanto aos seus envolvimentos com a igreja local. A igreja tem várias ofertas para as quais você precisa atentar e nas quais você pode se envolver ministerialmente e de oportunidades onde você pode se beneficiar. Aparece aqui ao lado um quadro azul onde diz assim: mantenha a conexão saudável com esta igreja. Participe dos cultos da Escola Bíblica Dominical, de um ministério, de um grupo familiar. É crescimento espiritual garantido. Eu acredito nisso e reforço essa ideia. O outro lado, ou a outra informação aqui, é que as suas contribuições financeiras para a PIBG são muito, muito importantes. Por favor, não descuide disso. Por menor que seja, a sua contribuição financeira faz diferença. E tente ser fiel, e tente ser constante. Rogamos o seu apoio, especialmente nesse final de ano e início do ano seguinte. Os desafios são grandes e contamos com a sua ajuda.
Vamos agora para o que preparamos para este encontro e eu espero que seja bênção para a sua vida. Olá, queridos irmãos e amigos da Roda dos Esclarecedores. Vamos cantar a esse Jesus, a esse Deus que se fez homem, habitou entre nós, morreu, ressuscitou, nos salvou e hoje nós podemos render glórias, graças ao nome desse Jesus Cristo. Cante assim comigo. Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver, é a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver, o meu viver. Diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Isso fala toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor, deu-me o seu amor. Diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu, hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Isso fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Sim, diferente hoje é o meu, hoje é o meu coração. Sim, diferente hoje é o meu coração. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo
move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. E Ele venceu e nos aceita com os nossos medos. Cante assim: me aceita com os meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir os seus passos, e a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Em Cristo posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém. Aleluia, Ele tem poder para salvar. Nesta reflexão sobre o grande advento, eu quero mencionar alguns testemunhos de João sobre Jesus. O que eu estou fazendo na Roda dos Esclarecedores é apresentar para vocês o testemunho de algumas pessoas. No encontro anterior, ou no material anterior que nós produzimos e fornecemos para você, eu apresentei o testemunho do apóstolo Pedro. Esse testemunho, ou as afirmações que o apóstolo Pedro faz a respeito de Jesus, eu extraí de Atos capítulo 3. Aparece aqui, é apenas um flash, não é, para você, uma foto do que nós conversamos. E se você se interessar e ainda não viu, por favor, vá lá a esse conteúdo, tá? Do sermão do apóstolo Pedro, eu extraí as seguintes ideias. Jesus é fonte de cura e alegria. Jesus é o santo, o justo, o autor da vida que foi rejeitado. Jesus é aquele que cumpriu todas as profecias messiânicas. Jesus é aquele que foi aos céus, mas voltará. Testemunho de alguém que conviveu com ele, né? Muito próximo dele, como afirmei naquela reflexão. Agora vamos ao testemunho de João. Aparece no Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 a 18.
Você vai perceber que aqui nesse texto se mesclam palavras do evangelista João e do João Batista, aquele que foi tido como um profeta nos dias de Jesus. Então é João falando de João. E indiscriminadamente eu vou então dizer testemunho do João. E aí, se você quiser saber mais detalhes, que João foi esse que falou o quê, então eu peço que você vá lá de forma detida no texto e tenta perceber isso, ok? Vamos lá, eu vou fazer a leitura. No princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilhava nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar a respeito ou acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Há várias falas aqui, há vários testemunhos a respeito de Jesus. Os 6 principais aparecem aqui nesse slide ao lado, são os seguintes. Jesus é o verbo pré-existente, versos 1 a 4. Jesus é a luz do mundo, versos 6 a 9. Jesus é a palavra através de quem o mundo foi criado, verso 10. Jesus é aquele que torna possível a filiação divina, versos 11 a 13. Jesus é o glorioso Deus que se fez carne, versos 14 e 18. Isto se repete, né? Nos versículos 1 a 4. Jesus é o portador da graça, versos 15 e 16. Eu não vou discorrer sobre todos estes testemunhos ou estas falas, eu argumentarei apenas sobre 3 deles, sendo o primeiro, Jesus é a luz do mundo. Isso aparece nos versos 6 a 9 do texto bíblico. Eu vou repetir para que fique bem gravado. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. O que teria João em mente ao afirmar que Jesus é a luz do mundo? Algumas inferências são óbvias, né? A Bíblia fala da luz como símbolo da presença de Deus e da justiça. Era como João via a Jesus. A luz, nas Escrituras,
está associada com a atividade de Deus, por exemplo, na criação. Em Gênesis capítulo 1, versos 2 a 4, né, Deus é quem dá ordens para que houvesse luz. E era a terra sem forma e vazia, diz o texto. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Então, é muito óbvio, né? A luz se contrapõe às trevas. Luz, no entanto, vai para além desse significado imediato, óbvio. Luz representa a verdade, representa a bondade, a justiça, a pureza, a santidade. Já as trevas representam o erro, o mal, as obras de Satanás, a impureza, a imoralidade. Luz é associada com a vida, já as trevas é associada com a morte. Assim, quando João fala a respeito de Jesus como sendo luz para o mundo, há uma série de significados possíveis e todos eles são importantes, coerentes e remetem a esta ligação necessária com Deus, aquele que é a luz. Aliás, 1 de João, capítulo 1, verso 5 diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Um significado mencionado, ou ainda não mencionado, para essa questão da luz e que eu considero importante, é que luz é sinônimo de revelação, de conhecimento, de dissipação da ignorância. E esse é um significado maravilhoso, você não acha? Quando alguém se compromete com Jesus, que é a luz do mundo, o QI desta pessoa não aumenta, mas a pessoa cresce em sabedoria. E a razão para isto é que nela passa a habitar o Espírito Santo de Deus. E você sabe, as Escrituras afirmam que o Espírito Santo de Deus, habitando em nós, se comunica com o próprio Deus. Então, pensamentos tenebrosos são superados, pois onde a luz brilha, não há espaço para as trevas. Medos são vencidos, temores são superados, angústias são substituídas por esperança. Porque essas coisas todas, o medo, o temor e a angústia está ligado às trevas. Assim, o que é que devem fazer os discípulos de Jesus Cristo? Deixe-me dar algumas ideias para você. Discípulos de Jesus devem amar e prezar pela luz. Devem andar na luz. Devem usar as armas da luz, conforme Paulo fala. Devem ser luz como reflexo da luz de Cristo. E de forma alguma devem participar das obras das trevas. Se alguém permanece nas trevas espirituais, não é por falta de luz, mas porque deliberadamente prefere o mal. Jesus é a luz que foi enviada da parte de Deus ao mundo para iluminar todos os seres humanos. E cumpre a estes, aos seres humanos, receber a luz e dar lugar a ela em suas mentes e em seus corações. Os nossos caminhos precisam ser iluminados pela luz de Jesus e nós precisamos fazer uma opção de andar por estes caminhos iluminados por Jesus. É o que você está fazendo. Jesus é a luz da sua vida. Ele está entronizado em seu coração? Eu espero que sim. Outro testemunho que quero destacar e aparece aí nesse trecho que nós lemos, é que Jesus é aquele que torna possível a nossa filiação divina. Isso aparece nos versos 11 a 13, eu vou ler novamente para você esse texto. Veio para o que era seu,
mas os seus não o receberam. Contudo, os que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Esta afirmação é oportunidade para nós desmistificarmos a crença popular de que todos são filhos de Deus. Certamente você já ouviu isso, né? Não, todos nós somos filhos de Deus. De acordo com as Escrituras, isto não é verdadeiro. O que as Escrituras nos permitem afirmar é que todos são criaturas de Deus. E nesta categoria de criaturas estão incluídos aí os animais, os peixes, os anjos, inclusive os caídos. Todos são criaturas de Deus. Claro que o homem é uma criatura diferenciada das demais, por diversas razões. Por exemplo, o homem foi feito pelas próprias mãos divinas. O homem passou a existir por um sopro divino. O homem é a coroa da criação. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, ou seja, guarda características ou atributos do seu Criador, diferentemente dos outros seres, né? Mas o homem é uma criação de Deus e não um filho de Deus. E para piorar a situação, o homem é uma criatura que se afastou do seu Criador, usando os seus atributos, né, da sua imagem e semelhança, que é a liberdade para tomar decisões, ele escolheu desobedecer a Deus. E esta desobediência acarretou-lhe a expulsão da presença de Deus. O apóstolo Paulo fala a respeito disso em Romanos capítulo 3, versos 10, 11, 12 e o 23. Eu vou ler para você. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. No verso 23, Paulo diz, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O resumo dessa ópera não é nada agradável, né? O homem é uma criatura importante, diferenciada, obviamente, porém não é um filho. Esta é a má notícia. A boa notícia é que, através de Cristo e em Cristo, esta história pode mudar radicalmente. E esse é o testemunho que João dá. Um homem que era movido pelo Espírito Santo de Deus. Então ele afirma o seguinte: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém. Glória a Deus. Esta é a boa notícia que o Evangelho traz através da boca do anjo, dos santos homens de Deus que conviveram com Jesus. Todos quantos creram em Jesus, todos quantos receberam a Jesus, ganham um novo status, que é o status agora de filhos de Deus. Passam a fazer parte da família de Deus, com o direito de desfrutar dos privilégios que os membros desta família desfrutam. Isto é uma coisa maravilhosa. Mas entenda, não são todos os homens. Todos os homens são criaturas. Quem é que ganha o direito de se tornar um filho de Deus? Os que creem em Jesus e os que recebem a Jesus. Esse é o testemunho de João. Não só de João, né? Da Escritura Sagrada como um todo. Vamos ao terceiro testemunho. Jesus é o portador da graça. Isso aparece nos versos 15 a 17 e eu vou ler novamente para você. Diz o seguinte o texto: João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei.
Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. É importante entender o conceito da graça aqui, tá? Aí então a pergunta é essa: o que é graça? Eu vou tentar rapidamente ajudar você a entender isso, se ainda não entendeu, né? A palavra traduzida por graça no Novo Testamento vem da palavra grega charis ou charis. O significado desta palavra é literalmente um favor, uma bênção, uma bondade. E nós podemos estender graça aos outros quando a palavra graça é usada em conexão com Deus, ela assume um significado muito poderoso. Graça é Deus escolhendo nos abençoar ao invés de amaldiçoar como o nosso pecado merece. É benevolência da parte de Deus para quem não merece. Nós já afirmamos agora há pouco, todos nós somos pecadores. Todos nós transgredimos a lei, todos nós falhamos. Não mereceríamos outra coisa senão punição, mas Deus olha com graça para nós. E essa graça começou lá no Jardim do Éden, quando Deus notou que o homem tinha pecado e Deus então mata um animal para cobrir o pecado de Adão e Eva. Isso está lá em Gênesis capítulo 3, versos 21. Né? Deus sacrificou um animal para que daquele animal ele cobrisse o homem e a mulher. É uma simbologia. É Deus já agindo com graça ali. Ele poderia ter matado os primeiros seres humanos logo ali, na sua desobediência. Entretanto, ao invés de destruí-los, o Senhor escolheu fazer um caminho para que eles pudessem renovar relacionamento com Ele. E esse padrão de graça continuou durante todo o Antigo Testamento, quando Deus instituiu os sacrifícios de sangue como um meio para que os homens pudessem se purificar ou serem purificados dos seus pecados. Então, não foi o sangue desses sacrifícios que purificou os pecadores. Foi a graça de Deus que perdoou aqueles que confiaram nele. Deus mostra tanta misericórdia e Deus mostra a graça dele, mas não são a mesma coisa não, tá? Misericórdia e graça não são a mesma coisa. A misericórdia é como se fosse uma das mãos de Deus detendo a punição que nós mereceríamos por sermos pecadores, né? A graça é a outra mão de Deus estendendo-se para nós para nos dar aquilo que nós não merecemos. Me fiz entender aqui? Você me entendeu? Então, em misericórdia, Deus escolheu cancelar a dívida do pecado ao sacrificar seu Filho perfeito em nosso lugar. Mas ele ainda vai além, né? Ele vai mais além de ter misericórdia e ele estende graça a nós, que éramos inimigos dele, por causa do nosso pecado, obviamente. Então, a graça é Deus escolhendo nos acolher, nós que somos transgressores, né? Mas Deus escolhe nos acolher quando nós mereceríamos punição. E uma das histórias contadas por Jesus Cristo ilustra esta graça, né? Trata-se da história do filho pródigo. Ela é bastante conhecida. Nela, o filho mais novo, contra tudo o que era direito ou legítimo, ele pede a parte da sua herança e sai pelo mundo. Ele gasta os recursos aos quais ainda não fazia direito,
chega a uma situação miserável de vida, se arrepende e volta à casa do pai. Ele não queria mais a condição de filho, mas de empregado. Ele diz isso, né? O pai o recebe de uma maneira inusitada. Vai ao seu encontro, cheio de compaixão, abraça ele e o beija. O pai manda que os empregados tragam a melhor roupa e vistam a ele. O pai ordena que coloquem um anel em seu dedo e também calçados em seus pés. O pai ordena que preparem uma festa em comemoração ao seu retorno. Todas estas ações do pai são exemplos do que é graça. É favor não merecido. Fosse tratado no rigor da lei, este filho pródigo deveria ser apedrejado. Caso fôssemos tratados no rigor da lei de Deus, o que nós merecíamos é apenas punição. Porém, Deus é gracioso. E como ele demonstrou essa graça, enviando seu Filho Jesus Cristo. Jesus é o mediador desta graça de Deus. Através dele, de Jesus, sem merecimento algum, nós somos perdoados, reconciliados, adotados, capacitados, renovados, sustentados e muito mais do que isso. Muito mais do que isso. É graça da parte de Deus para com pecadores como nós. E eu quero concluir esta reflexão levantando uma pergunta, né? Para que servem esses testemunhos sobre Jesus? Vemos o testemunho de Pedro, agora estamos vendo o testemunho de João. Para responder essa pergunta, eu quero dar a palavra ao próprio João. João escreve no seu evangelho, lá no capítulo 20, versos 30 e 31, o seguinte: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Eu espero, do profundo do meu coração, que você que me ouve, creia e receba Jesus como a luz do mundo, aquele que torna possível a sua filiação divina, o magnificente portador da graça. Porque não fosse Jesus, e se não for o nosso compromisso, a nossa fé nele, o nosso compromisso com ele, estaríamos perdidos. Mas ele veio. E ele pode ser luz para você. Ele pode ser a ligação que falta muitas vezes para o ser humano com Deus. Essa filiação divina acontece por intermédio de Jesus. E ele ministra graça em seu favor. Creia em Jesus. Receba a Jesus agora mesmo. Olá, irmãos e irmãs, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos para o nosso tempo de oração dentro da Roda dos Esclarecedores, esse tempo precioso de nós colocarmos os nossos pedidos, também os nossos agradecimentos diante do nosso Deus. A Jéssica Leal pede oração por sua saúde e sua vida nas áreas espiritual, profissional e acadêmica. O Jefferson Levi pede oração por seu cunhado, o irmão Matias Schultz, que inclusive foi membro dessa igreja durante muito tempo. O Matias está com problemas de saúde, oremos por ele. A Alcilene agradece por completar mais um ano de vida. Pede oração por sua filha Laura, que precisará de cirurgia para retirar a adenoide e para que eles encontrem um bom médico no convênio. A Eva agradece por sua família e ela pede oração pela viagem a Pernambuco que fará com sua filha Maria para visitar a sua mãe. O Roque pede oração pela saúde física, emocional e espiritual do pastor Vandeir, por justiça na audiência que a igreja terá no dia 15/12 e para que Deus proteja a igreja dos ataques do inimigo. Além disso, ele também pede por sua própria saúde física. A Conceição Tavares pede oração pela saúde de seus netos, Tiago e Henrique.
Tenho recebido notícias nas últimas semanas de muitas pessoas ou infectadas por Covid, ou então ficando gripadas e não tendo diagnóstico de Covid, com pneumonia. Inclusive, a minha esposa Gisele, nesse momento, está com pneumonia. Então, vamos orar pelos nossos irmãos, ou nossos demais irmãos que estão enfermos, mas não estão listados aqui também. Oremos. Senhor Deus, nós queremos, como igreja do Senhor, espalhada, mas ainda assim como igreja do Senhor, como membros do corpo de Cristo, queremos nos achegar a Ti. Queremos desfrutar dos ouvidos do Senhor. Queremos desfrutar da presença do Senhor que é real. E queremos apresentar, Pai, essas necessidades e também esses agradecimentos diante do Senhor. Olha para Jéssica Leal, ela tem pedido pela saúde física, também nas áreas espiritual, profissional e acadêmica. Que em nome de Jesus o Senhor cuide da Jéssica, que o Senhor a anime, que o Senhor a motive em nome de Jesus, ó Pai. Cuida da saúde física dela, emocional, espiritual, profissional. Cuida da área acadêmica também, Pai. Dá a ela a capacitação necessária para os cursos que ela faz. Enfim, que o Senhor seja com a tua filha, Pai. Também clamamos ao Senhor pela saúde do nosso irmão Matias Schultz. Deus, sê com Matias, o Senhor sabe aquilo que ele está passando e o Senhor sabe o que essa doença física tem causado, inclusive nas emoções dele. Nós pedimos então pelo Matias de forma global, de forma geral, que o Senhor restabeleça a saúde do Matias, que o Senhor abençoe ele, que o Senhor cuide da mente, do coração dele também, da parte espiritual dele, que ele não desanime frente aos desafios, especificamente esse desafio de saúde que ele está enfrentando nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Nós louvamos ao Senhor pela vida da Alcilene, por ela completar mais um ano de vida. Louvado seja o Senhor, que o Senhor continue cuidando, abençoando ela, que esse novo ano de vida que se iniciou para ela, Deus, seja um ano cheio da presença do Senhor, cheio da graça do Senhor, cheio de profundidade no relacionamento contigo, Pai. Em nome de Jesus, clamamos também pela vida da Laura, te pedindo por essa cirurgia de adenoide que ela irá fazer. Ó Deus, seja com ela, seja com o coraçãozinho dela, em nome de Jesus, tranquilizando a ela, a Alcilene, o Alexandre também. Derrama paz sobre eles, ó Deus, e que o Senhor os ajude a achar um bom médico no convênio para realizar essa cirurgia, Pai. Em nome de Jesus, seja com eles em cada uma das causas que são necessárias, Pai. Louvamos ao Senhor pela família da Eva, obrigado pelo cuidado do Senhor com a vida dela, com a vida dos filhos, ó Pai. E te pedimos por essa viagem que ela fará a Pernambuco, acompanhada da Maria Eduarda, Deus, que em nome de Jesus seja uma viagem em paz, seja uma viagem tranquila. Elas estarão indo lá para visitar a mãe da Eva, que seja uma viagem abençoada, que seja um tempo de graça do Senhor, que seja um tempo de paz, de alegria, junto à mãezinha da Eva ali. Pai, em nome de Jesus, cuida de todos os detalhes dessa viagem, as livra do mal, guarda elas tanto na ida quanto na estadia e também no retorno delas, Pai, em nome de Jesus. Pai, clamamos ao Senhor pela saúde física, emocional e também espiritual do pastor Vandeir, Deus. Estar à frente de uma igreja não é algo fácil, constantemente se é alvo das setas do maligno, e nós queremos nesse momento interceder pelo nosso pastor. Em nome de Jesus, toma a vida do pastor Vandeir nas tuas mãos, ó Pai, livra ele de todo mal. Renova a cada dia a saúde emocional, física e também espiritual dele, ó Deus. Que o Senhor o sustente nessas áreas da saúde dele, em nome de Jesus, ó Pai. Nós também clamamos ao Senhor por justiça na audiência que a igreja terá no próximo dia 15 de dezembro. Que em nome de Jesus, Pai, a verdade venha à tona, que em nome de Jesus o Teu nome seja glorificado através
das decisões que serão tomadas nessa audiência, ó Deus. Que justiça seja feita, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Nós clamamos ao Senhor para que o Senhor proteja a igreja do Senhor, que pertence a Ti, ó Deus. Que o Senhor proteja a Tua igreja dos ataques do inimigo, em nome de Jesus, ó Pai. Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a Sua igreja, Deus. Em nome de Jesus, cuida, guarda, preserva a Tua igreja, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Também clamamos a Ti pela saúde física do Roque, que o Senhor restaure, que o Senhor restabeleça a saúde dele, em nome de Jesus, que o Senhor ponha a Tua mão de cura, de poder ali, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que ele possa experimentar cura completa, cura plena do Senhor, em pouco tempo, ó Deus, em nome de Jesus. Também clamamos pela saúde dos netos da Conceição, o Tiago e Henrique, filhos do Pedro e da Thalita, Deus, que em nome de Jesus o Senhor seja com eles. Pai, restaura a saúde deles, renova. O Tiago é uma das pessoas que fiquei sabendo nessa última semana que estava com pneumonia. Que o Senhor restaure a saúde do pequeno Tiago, cuida do Henrique também, ó Deus, em nome de Jesus. Cuida do Pedro, da Thalita, abençoa eles, dá a eles calma, paz. Nesse momento de ver o filho doentinho, Pai, sabedoria. Nós também clamamos ao Senhor pelos outros irmãos que fazem parte da nossa igreja e que estão enfermos, seja aqueles que estão com Covid, ou seja aqueles que estão com uma gripe forte, ou com pneumonia, ou com qualquer outro problema de saúde, que o Senhor ponha a Tua mão, ó Pai. Em nome de Jesus, manifesta a Tua cura no nosso meio. Nós cremos que o Senhor, que opera hoje, é o mesmo Deus que operou ontem, que operou nos tempos bíblicos e que pode operar e manifestar cura hoje. E por isso nós clamamos a Ti, ó Deus, manifesta a Tua cura no meio do Teu povo. Em nome de Jesus, ó Pai, restaura a saúde, renova, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós clamamos a Ti, apresentamos ao Senhor esses pedidos e agradecimentos, não por nosso merecimento, mas pelos méritos de Jesus Cristo conquistados na cruz do Calvário. É assim que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. A PIBG agradece a sua oferta generosa para a manutenção do ministério realizado por essa igreja. Aos que desejarem fazer isso, informamos nossas contas. Deus ama quem dá com alegria. PIBG, uma comunidade de amor onde Deus se manifesta.